Antes do Trono de Ferro, havia apenas caos, 7 reinos, 7 coroas, 7 ambições. Mas então, surgiu um nome destinado a unir todos sob uma só bandeira. Aegon Targaryen, com suas irmãs, seus dragões e sua visão de unidade. Elvael para conquistar. A cada batida de asas de Balerion, o mundo antigo queimava e um novo surgia das cinzas. Nesta noite, você conhecerá os detalhes da campanha que mudou para sempre a história de Westeros. As batalhas, as alianças, os temores e os mitos que ainda ecoam pelos salões de Pedra do Dragão. Você está no canal Um Narrador de Histórias, onde grandes feitos do passado são contados com calma, com alma e com o peso que merecem. Peço também que se inscreva no canal. Pelo que vejo nas análises do YouTube, mais de 90% de quem assiste não está inscrito no canal. Então peço que se inscreva e apoie o nosso projeto. E aproveite para deixar seu like e contar nos comentários qual casa você apoiaria nessa guerra. Agora respire fundo, deite-se, feche os olhos se quiser e deixe que eu te leve para a era em que os dragões voltaram a voar sobre Westeros. A era de Aegon, o Conquistador. As bases da conquista. Por milênios, o continente de Westeros era um mosaico fragmentado de reinos independentes, cada um com suas próprias leis, ambições e soberanos. Uma terra de incessantes conflitos, onde o sangue se derramava por fronteiras e honra, e a visão de uma nação unificada parecia um mero devaneio. Foi neste cenário de dissenso milenar que um evento titânico forjou o destino de toda uma civilização, reescrevendo a história com fogo e sangue, a conquista de Aegon, um capítulo seminal, cujos ecos reverberam por séculos, marcando o alvorecer da lendária dinastia Targaryen nos 7 reinos. A crônica fidedigna deste período, meticulosamente registrada pelo arquimestre Gildain em Fogo e Sangue, narra a audaciosa empreitada de Aegon Targaryen, o Senhor de Pedra do Dragão. Embora seu domínio ancestral fosse modesto, sua força residia não em vastos exércitos, mas em um poder ancestral e avassalador: os dragões, 3 bestas aladas de escamas e chama, que voavam sob o comando dos Targaryen e de suas irmãs esposas. Visenya, a guerreira impiedosa, montava Vhagar, um monstro de fúria e disciplina militar. Rhaenys, a graciosa e destemida, alçava voo sobre Meraxes, o dragão de asas prateadas e coração corajoso. E Aegon, o próprio conquistador, comandava Balerion, o terror negro, o maior e mais antigo dos dragões, cuja sombra colossal poderia engolir cidades inteiras. Um presságio do poder indomável, Aegon possuía uma visão grandiosa, impulsionada por uma ambição singular: unificar Westeros sob uma única coroa. Lendas sussurram sobre um sonho profético, um aviso de uma ameaça vindoura do norte, que só um reino coeso poderia enfrentar. Mas, independentemente da inspiração, sua motivação primária era a criação de um reino singular, poderoso e dotado de uma habilidade estratégica notável e uma compreensão astuta da psicologia humana. Ele soube combinar a força bruta inigualável dos dragões com uma diplomacia inteligente. A conquista teve seu início na foz do rio Água Negra, onde Aegon e seu pequeno exército desembarcaram, erguendo um modesto forte de madeira que, em breve, se tornaria a imponente capital de Porto Real. Foi ali, na terra recém-pisada, que Aegon rapidamente se autoproclamou rei de Westeros, acendendo a chama da campanha que redefiniria para sempre o mapa e o destino do continente. As terras da coroa, anteriormente divididas e sem um soberano claro, foram as primeiras a cair sob o seu domínio, anunciando o nascimento de uma nova era. Antes que as sombras dos dragões Targaryen cobrissem os céus de Westeros, o continente era um tecido intrincado, bordado por uma miríade de soberanias, cada qual afirmando seu domínio com orgulho e ferro. Séculos antes de A Song of Ice and Fire, a paisagem política deste vasto e diversificado território era um mosaico de reinos independentes, uma tapeçaria onde os fios da lealdade se entrelaçavam apenas dentro das fronteiras de seus próprios. Não havia uma coroa única que se erguesse sobre todos, tampouco uma lei que unificasse a terra de Dorne. Ao norte conrelado, cada monarca governava suas terras com autonomia absoluta, forjando suas próprias leis, comandando seus próprios
exércitos e defendendo suas fronteiras contra vizinhos ambiciosos ou incursões inesperadas. Esta fragmentação não era uma anomalia recente, mas sim o estado natural de Westeros por eras inumeráveis. Uma herança de tempos ancestrais, onde o poder era local e a união uma quimera distante. A paz, quando existia, era frágil ou um mistício, temporário entre reinos que viam uns aos outros mais como rivais potenciais do que como irmãos de uma mesma nação. A ausência de uma autoridade central significava que as rivalidades eram constantes e as alianças, voláteis. Os gritos de guerra eram ouvidos com frequência, enquanto os reis lutavam por pequenas faixas de terra, por riquezas, ou simplesmente pelo prestígio de subjugar um inimigo. Cada reino era um mundo em si, com suas peculiaridades culturais, suas tradições seculares e seus próprios panteões de heróis e vilões. A lealdade primária de cada homem e mulher pertencia ao seu rei local, ao seu lorde, à sua terra natal, e não a uma ideia abstrata de Westeros, como uma entidade unificada. Este cenário de divisões profundas não era apenas geográfico ou político. Ele se infiltrava na própria identidade de seus povos. As diferenças entre os habitantes do norte, da Campina, das terras da Tempestade ou do Rochedo eram tão marcantes quanto as paisagens que habitavam. Eles eram povos distintos, com histórias e destinos próprios, raramente se percebendo como partes de um todo maior. A ideia de um continente sob uma única bandeira, sob um único comando, seria para muitos uma fantasia descabida, uma afronta à sua soberania. Este era o palco, portanto, para a chegada de uma nova força, um continente desunido, maduro para a transformação. Aguardava, em sua ignorância, a vinda daqueles que ousariam sonhar com uma Westeros singular, um lugar onde a força e a visão de um conquistador poderiam pela primeira vez tecer os fragmentos. Me ama seu reino, mesmo que para isso fosse necessário derramar rios de sangue e incinerar séculos de tradição. Era um mundo à beira de uma revolução. Sem sequer saber, no coração da epopeia, que mudaria para sempre o rosto de Westeros, erguia-se a casa Targaryen, não de um vasto reino, mas de uma ilha que parecia singela, Pedra do Dragão. Dominion. Ancestral sim, mas de dimensões modestas. Contudo, a verdadeira força dos Targaryen não residia na extensão de suas terras, e sim na imponente figura de seu senhor, Aegon, e na simbiose singular com suas irmãs esposas e as bestas colossais, que montavam. Visenya Targaryen, a primogênita, era a própria personificação da severidade e da disciplina militar. Uma guerreira por natureza, sua presença era formidável, e sua montaria, o dragão Vhagar, um titã de escamas cinzentas e fogo crepitante. A união de Visenya e Vhagar representava a força bruta e inexorável, a estratégia fria e calculista, que não hesitaria diante de nenhum obstáculo. Contrastando, mas não menos essencial, estava Rhaenys Targaryen, a mais jovem das irmãs. Dona de uma graça etérea, ela era, contudo, destemida em sua alma, um espírito indomável que voava pelos céus a bordo de Meraxes. Este dragão, ágil e majestoso, refletia a coragem sutil e o vasto alcance das aspirações de Rhaenys, explorando cada vento e cada fronteira com uma audácia que beirava a poesia. E, dominando Tidus, estava Aegon, e senhor de Pedra do Dragão, e comandante da mais aterrorizante das criaturas, Balerion. O terror negro, o maior e mais antigo dos dragões Targaryen. Balerion era uma força primordial, uma sombra alada capaz de cobrir cidades inteiras. Sua mera presença no céu era um prenúncio de devastação, um símbolo palpável do poder indomável que Aegon trazia consigo. Era o ápice da força de sua casa, o rugido que ecoaria por séculos. Aegon não era um mero conquistador movido pela sede de poder. Ele nutria uma visão grandiosa, um objetivo que transcendia a simples anexação de terras, a unificação de todo o Westeros. Uma motivação profunda envolvia essa ambição. Algumas lendas sussurram sobre um sonho profético, uma ameaça gelada que emergiria do norte e só poderia ser enfrentada por um reino coeso. Mas, para além dos mistérios, a ambição primordial de Aegon era forjar um reino singular, um colosso poderoso e inabalável. Ele não se apoiava apenas no fogo dos dragões. Aegon possuía uma habilidade estratégica notável, uma mente astuta que compreendia
entendia a intrincada psicologia humana. Sua abordagem não era puramente bélica. Ele sabia combinar a força avassaladora de seus dragões com uma diplomacia inteligente, ora oferecendo a paz, ora impondo a aniquilação. Foi essa rara conjunção de visão, poder e perspicácia que permitiu à casa Targaryen, surgindo de uma ilha isolada, sonhar com um império e, mais do que isso, transformá-lo em realidade. No âmago dessa epopeia, que viria a redefinir Westeros, erguia-se uma figura singular, Aegon Targaryen, o Conquistador. Senhor de Pedra do Dragão, ele não se contentava com o pequeno domínio ancestral de sua casa, mas sim vislumbrava um continente fragmentado sob uma única bandeira, forjado em um reino singular de poder inquestionável. Não era apenas a posse de Balerion, o Terror Negro, ou a lealdade incondicional de suas irmãs esposas, Visenya e Rhaenys, com seus próprios dragões, que o impulsionavam. Era uma visão grandiosa e uma ambição desmedida que o distinguiam de todos os reis e senhores que o precederam. Aegon não era um mero guerreiro em busca de glória efêmera. Sua mente estratégica e sua compreensão astuta da psicologia humana eram tão formidáveis quanto o fogo que seus dragões cuspiam. Ele sabia que a conquista não se faria apenas com a aniquilação, mas com a submissão, com a promessa de uma nova ordem. Os sussurros de um sonho profético, uma ameaça sombria e iminente vinda do norte, podem ter semeado a semente de sua determinação. Mas a força motriz irrefutável residia em sua ambição inabalável de criar um reino unificado e poderoso. Essa fusão rara de uma força militar avassaladora e uma perspicaz diplomacia seria a chave para dobrar os joelhos de reis arrogantes e lares milenares. Sua visão não era de destruição por si só, mas de construção sobre as cinzas do velho. Ele compreendia que a lealdade conquistada era mais duradoura que a obediência imposta pelo terror. Ao combinar o poder inigualável dos dragões com ofertas de rendição generosas, a ascensão de novas casas leais e a punição severa, porém calculada, dos rebeldes, Aegon começou a tecer a tapeçaria de seu novo reino. Seu propósito transcendia a mera dominação. Era o de estabelecer uma dinastia e um sistema que pudesse perdurar, transformando um mosaico de soberanias em uma nação coesa, assim, com uma visão singular e uma ambição ardente. Aegon Targaryen deu os primeiros passos em uma jornada que mudaria o curso da história de Westeros para sempre. No épico tapeçar da conquista de Westeros, entre os irmãos Targaryen que ousaram moldar o destino de um continente, a figura de Visenya Targaryen emerge como um pilar de disciplina e força inabalável. Mais velha das irmãs esposas de Aegon, Visenya não era apenas uma guerreira, ela era a personificação da implacabilidade, uma presença formidável que irradiava uma aura de autoridade incontestável, enquanto Aegon forjava uma coroa e Rhaenys encantava com sua audácia. Visenya trazia a brutalidade calculada, o punho de ferro necessário para dobrar vontades e esmagar resistências. Ela não era dada a sentimentalismos. Sua lealdade à visão de seu irmão era absoluta, e sua abordagem para a unificação de Westeros era tão direta quanto um golpe de espada bem desferido. A lâmina em sua mão era uma extensão de sua vontade férrea, e o dragão sob seu comando, uma manifestação de seu poder intransigente, Visenya Montafafagar, uma criatura de temor e magnificência. Vhagar não era apenas um dragão, era uma máquina de guerra viva, colossal e antiga, cujo rugido ecoava como o trovão e cujas chamas podiam derreter pedra e aço com igual facilidade. A ligação entre Visenya e Vhagar era de uma simbiose perfeita, um reflexo do caráter indomável de ambos, onde Aegon demonstrava estratégia e Rhaenys inspiração. Visenya e Vhagar representavam a certeza da aniquilação para aqueles que ousassem se opor. Vhagar, com sua presença maciça, era o martelo que quebrava fortificações e a fornalha que transformava exércitos em cinzas. Juntos, a guerreira e seu dragão eram a personificação da força bruta, um lembrete vívido e aterrorizante do custo da oposição aos Targaryen. A visão de Vhagar cruzando os céus, sua sombra vasta cobrindo o solo abaixo, era suficiente para semear o pânico nos corações
mais corajosos. A disciplina militar de Visenya era lendária, e sua presença nos campos de batalha inspirava tanto temor quanto respeito. Ela não hesitava em se colocar na linha de frente, demonstrando uma coragem que poucos podiam igualar. Seu domínio sobre Vagar era impecável. Cada manobra aérea, cada investida de chamas, executada com uma precisão mortal que só a experiência e a frieza de um verdadeiro comandante poderiam conceder. Sua influência ia além do combate direto. Ela era uma conselheira crucial para Aegon, oferecendo uma perspectiva prática e implacável que complementava a ambição visionária do irmão. A união de Visenya e Vagar foi um componente fundamental na estratégia de conquista, não apenas pela capacidade destrutiva que possuíam, mas pela mensagem clara que enviavam: a resistência seria fútil. A história de Westeros foi forjada, em grande parte, pelo fogo e pela disciplina que Visenya Targaryen e seu temível dragão trouxeram aos céus e campos de batalha. Adentrando o teatro da guerra, desponta a figura de Rhaenys Targaryen, a mais jovem das irmãs de Aegon, cuja presença se distinguia por uma beleza e graça etéreas, mas que ocultava uma audácia e um destemor comparáveis aos de qualquer guerreiro. Ela era a montadora de Meraxes, um dragão majestoso e de escamas prateadas, cuja envergadura era tão vasta que, ao planar, sombreava vilarejos inteiros. Meraxes não era apenas uma besta de guerra, era a personificação do alcance aéreo dos Targaryen, uma força que transformava a própria estrutura da batalha. Com Rhaenys em suas costas, Meraxes voava com uma elegância letal, transformando a vastidão dos céus em seu campo de caça particular, capaz de atingir qualquer ponto. Com sua fúria flamejante, a participação de Rhaenys e Meraxes foi decisiva em momentos cruciais da conquista. Na épica Batalha da Última Tempestade, foi o grito de guerra do dragão prateado e as chamas incontroláveis exaladas de suas goelas que selaram o destino do orgulhoso Argilac, ou Aragorn, enquanto seus exércitos se chocavam em solo lamacento. Meraxes, com sua agilidade aérea, sobrevoava as linhas inimigas, transformando legiões de bravos guerreiros em pilhas de cinzas fumegantes. A coragem de Argilac foi inútil contra tal poder, e a visão do dragão, em pleno voo, devastando tudo em seu caminho, incutiu um terror primordial que quebrou a espinha dorsal de qualquer resistência. Rhaenys, a bordo, não era mera passageira, mas a mente estratégica por trás da destruição orquestrada, guiando cada investida flamejante com precisão. Mais tarde, no campo de fogo, o único momento em que os 3 dragões Targaryen se ergueram em combate simultâneo, Meraxes brilhou ao lado de Balerion e Vagar. Rhaenys, com sua perspicácia tática, garantiu que as chamas de Meraxes não apenas incinerassem os exércitos combinados da Campina e do Rochedo, mas também cortassem suas rotas de fuga, encurralando os inimigos em um inferno ardente. O fogo dos dragões, guiado pela coragem intrépida de Rhaenys, transformou a planície verdejante em um campo de morte fumegante, onde a dinastia Gardner encontrou seu fim trágico. A visão de Meraxes, descendo dos céus como um anjo da morte, vomitando o terror, solidificou a reputação dos Targaryen como senhores absolutos do ar e da guerra. Contudo, a história de Rhaenys e Meraxes culminou em uma nota de tragédia e um lembrete sombrio dos limites do poder draconiano. Na teimosa e implacável resistência de Dorne, onde o deserto se recusava a ser subjugado, Meraxes encontrou seu fim. Em uma emboscada traiçoeira, uma flecha gigantesca de escorpião perfurou o olho do glorioso dragão, derrubando-o dos céus e levando consigo Rhaenys. Foi um fim doloroso para a mais graciosa e destemida das irmãs de Aegon, um testemunho brutal de que nem mesmo o poder dos dragões era invencível contra a determinação de um povo, e que a ambição da conquista tinha um preço alto, pago com a vida de um dos pilares da ascensão Targaryen e a morte do majestoso Meraxes. Entre as ferramentas de conquista que Aegon e Targaryen empunhava, nenhuma se comparava à magnitude e ao terror de Balerion. O dragão negro não era apenas Umdrago, era uma lenda viva, um eco primordial da própria Valíria, uma força da natureza alada que encarnava o poderio indomável da casa Targaryen. O maior e mais antigo entre todos os dragões que ainda viviam em Westeros, Balerion era uma criatura de proporções colossais. Sua envergadura de asas era tão vasta que, quando ele passava pelos céus, sua sombra densa e escura era capaz de engolir cidades inteiras, lançando
lançando seus habitantes em um pânico silencioso e reverente. Milênios de existência e batalhas pareciam inscritos em suas escamas negras, como obsidiana, e em seu olhar de fogo, tornando um símbolo de um poder ancestral quase esquecido. Balerion era o próprio Aegon, encarnado em fúria dracônica, manifestação de sua visão unificadora através do terror e da destruição. Enquanto Vhagar e Meraxes eram poderosos por si, Balerion era o peso esmagador da conquista. A arma definitiva que transformava a ambição de um homem em realidade. Audond, sua presença nos céus era um presságio, seu rugido um veredito, e seu fogo a sentença final. Foi no imponente castelo de Arrenhal que Balerion demonstrou o ápice de sua ferocidade. Harão Ohari, o tirano das ilhas e rios, havia erguido uma fortaleza tão massiva e supostamente impenetrável que a considerava invencível. Mas pedra e argamassa eram meros brinquedos diante da ira do terror negro, com um rugido que estremeceu os alicerces do mundo e um alento de fogo que derreteu pedra como cera. Balerion varreu séculos de arrogância. Ele não apenas incendiou o castelo, ele o fundiu, transformando-o em um monumento grotesco à futilidade da resistência, incinerando Haren e toda a sua linhagem masculina. O horror daquele dia ecoou por toda Westeros, um aviso terrível para aqueles que ousassem desafiar o destino no campo de fogo. O nome de Balerion tornou-se Sin Nimo de Cataclismo. Embora acompanhado por Vhagar e Meraxes, foi a fúria combinada, liderada pelo terror negro, que transformou a vasta planície em um mar de chamas e cinzas. Milhares de homens e a ancestral linhagem Gardiner foram reduzidos a pó sob a investida tripartite. O alento infernal de Balerion, mais uma vez, provou ser o juiz final, a balança que pendeu decisivamente a favor de Aegon, não deixando espaço para dúvidas quanto ao destino dos Sete Reinos. Balerion não era apenas um cavalo alado, era um arquiteto de reinos, um divisor de águas na história, seu nome sussurrado com reverência e terror, muito tempo depois de sua última chama ter se extinguido. Seu legado não era apenas o dos inimigos derrotados, mas o da própria fundação de uma nova era, erguida sobre as cinzas daqueles que ousaram se opor ao terror negro. A Baía d'Água Negra. As águas escuras da Baía d'Água Negra testemunharam, outrora silenciosas, o alvorecer de uma nova era. De Pedra do Dragão, a ancestral fortaleza dos Targaryen, partiu uma pequena frota, composta por poucos navios, mas carregada com um poder que faria tremer os pilares do continente. Na proa do arqueiro marinho Aegon Targaryen, acompanhado por suas irmãs esposas, Visenya e Rhaenys, e sob a sombra colossal de Balerion, o terror negro, que voava acima, aproximou-se da foz de um rio que viria a ser o coração de seu futuro domínio. Não havia grandes exércitos ou fortificações à espera. Aquele pedaço de terra, desabitado e selvagem, na confluência do Água Negra, foi o ponto escolhido para o desembarque. Era uma decisão estratégica, longe das capitais dos reis, mas central o suficiente para alcançar todos os domínios. Um lugar aparentemente insignificante, mas que Aegon via como a pedra fundamental de sua ambição. Ao pisar em solo Westerosi, ele não era apenas um senhor de uma ilha vulcânica, era o arauto de uma revolução, o primeiro passo tangível de sua visão unificadora, com determinação e a disciplina militar que Visenya tanto prezava. Os homens de Aegon não perderam tempo. Longe das pompas e cerimônias, iniciaram a construção de um fortim rudimentar. Madeira e terra, erguidos, em questão de dias, moldavam-se em uma modesta paliçada, um muro contra um mundo que ainda não compreendia a magnitude do que estava por vir. Este não era um acampamento temporário, mas uma declaração palpável. Ali, naquele forte, que seria batizado de Aegon Forte, a presença Targaryen se fincava de forma indelével. Cada estaca cravada no solo, cada tronco empilhado, era um ato de fundação. Aquela humilde estrutura, abrigando alguns poucos guerreiros e os dragões em seu encalço, irradiava uma intenção inabalável. Representava o primeiro ponto de controle, a primeira semente da unificação que Aegon ansiava. Não se tratava de uma invasão impensada, mas do meticuloso início de um projeto monumental. A quietude daquele local foi quebrada pelo som do trabalho, pela fumaça das fogueiras e pelo rugido ocasional de um dragão. Um presságio para os fragmentados reinos, que a paz que conheciam estava prestes a se desintegrar. Daquele ponto de partida singelo, mas historicamente carregado, o destino de Westeros
Westeros começava a ser traçado na foz do rio Água Negra, onde as águas salgadas do Mar Estreito se encontravam com a corrente doce. Aegon Targaryen e suas irmãs esposas, Pycelle e Rhaenys, supervisionaram a construção do que seria um modesto, porém historicamente vital, fortim. Erguido com madeira e terra, este assentamento provisório, mais tarde conhecido como Aegon Forte, não era apenas um acampamento militar, era o embrião de um futuro centro de poder, o local de onde nasceria a cidade de Porto Real. A brisa marítima trazia consigo o cheiro de madeira riquém cortada e a determinação de um homem cujo olhar estava fixo em um continente inteiro, pronto para reescrever seu destino. Foi dentro das modestas paliçadas deste forte nascente que a história de Westeros tomou um rumo irreversível, com a terra ainda úmida sob os pés e a sombra ameaçadora de Balerion, o terror negro, pairando sobre os céus. Aegon Targaryen, o Senhor de Pedra do Dragão, fez uma proclamação que ecoaria por séculos, não como um rei de um reino já estabelecido, mas como um visionário. Ele se autoproclamou rei de Westeros. Esta não era uma mera declaração de intenções, era um desafio direto à ordem milenar de 7 reinos independentes, um ato de ousadia sem precedentes que transformava a ambição em destino e a esperança de poucos na realidade de muitos. Sua voz, embora talvez não retumbante para os confins do continente naquele instante, carregava o peso de séculos de história valeriana e o presságio de uma nova era. Ao seu lado, as silhuetas de Visenya e Rhaenys e a presença implícita de Vhagar e Meraxes validavam cada palavra, conferindo-lhe uma autoridade inquestionável. Não havia coroa de ouro ou rubis neste momento inicial, apenas a coroa forjada pela própria vontade inabalável de Aegon e pelo terror que seus dragões inspiravam. Ele não buscava ser um rei entre reis, buscava ser o rei, o unificador, o senhor de tudo o que os olhos podiam ver e além. A partir de Aegon Forte, a campanha de unificação se iniciou formalmente. As terras circundantes, conhecidas como as Terras da Coroa, foram as primeiras a sentir o peso dessa nova reivindicação. Sem um rei único ou uma defesa coesa, elas eram um mosaico de pequenas senhorias e castelos, outrora disputados por diversos potentados. A mensagem de Aegon era clara e brutalmente eficaz: submissão ou aniquilação. Para muitos, a escolha era óbvia, diante da sombra alada que obscurecia o sol e do poder sem paralelo que ela representava. Assim, essas terras fragmentadas e vulneráveis foram as primeiras a dobrar o joelho, a aceitar a soberania Targaryen. O alvorecer de um novo reinado não era apenas uma metáfora, era uma realidade que se materializava com cada juramento de lealdade, preparando o terreno para os conflitos que viriam e os reinos que cairiam diante do fogo e do ferro. A queda de Argilac. Os ecos da audaciosa proclamação de Aegon Targaryen reverberavam por Westeros, alcançando os ouvidos de reis que por milênios haviam governado seus domínios com mão de ferro e orgulho inquebrantável. Entre eles, Argilac do Randon, rei da tempestade, destacava-se em sua soberba. Conhecido como o arrogante, Argilac não havia dobrado o joelho a homem algum em toda a sua longa e vitoriosa vida. Sua linhagem, os reis da tempestade, remontava aos tempos mais ancestrais, guerreiros de coragem lendária que haviam repelido invasor após invasor, forjando um reino de rocha, vento e fúria em meio às terras da tempestade, protegidas por seu bastião inexpugnável. Ponta Tempestade, a notícia do desembarque de Aegon na foz do Água Negra e de sua autoproclamação como rei de um continente inteiro não foi recebida com temor, mas com um desprezo furioso nos salões de Argilac. Para ele, Aegon não passava de um senhor menor de uma ilha vulcânica, um mero estrangeiro com bestas aladas, ousando desafiar a ordem estabelecida de séculos. A ideia de submeter-se a tal pretensão era uma afronta inconcebível à sua honra e à honra de seus antepassados. Argilac, em sua arrogância e sua inabalável crença na superioridade militar de seus Stormlanders, não hesitou. Ele não considerou a diplomacia, nem a aparente invencibilidade dos dragões, que ainda era uma novidade aterrorizante para muitos. Sua resposta
resposta foi uma declaração de guerra, um rugido de desafio, que ecoou por todo o seu reino. As ordens foram dadas. Os estandartes dos Durrandon, um veado coroado sobre campo dourado, foram erguidos em cada castelo, convocando os lordes e cavaleiros da tempestade. De Mepei a Três Torres, de Vila Gaivota à Floresta de Chuva, os homens de armas e os cavaleiros se mobilizaram, empunhando suas lanças e espadas, marchando sob a égide de um rei que nunca havia conhecido a derrota. Argilac, um veterano de inúmeras batalhas, confiava cegamente na ferocidade de seus guerreiros e na solidez de suas formações de batalha. Ele visualizava a aniquilação das forças de Aegon, o esmagamento de seus poucos seguidores e a derrubada de suas bestas, provando que nem mesmo o fogo dos dragões poderia quebrar o espírito dos homens da tempestade. Com o exército reunido, Argilac partiu de Ponta Tempestade, não para defender-se, mas para encontrar o invasor em campo aberto, para esmagá-lo antes que sua insolência pudesse se espalhar ainda mais. Sua marcha para o norte era um testamento de sua audácia, uma demonstração de sua inquebrável determinação em defender a soberania de seu reino. O ar nos campos e vales das terras da tempestade vibrava com o som de milhares de botas e cascos, o tilintar de cotas de malha e o som dos tambores de guerra. Uma tempestade, metaforicamente e talvez literalmente, estava se formando, uma tempestade de aço e fogo, prestes a colidir com a força primordial dos dragões, no que seria o primeiro grande teste de poder da conquista de Aegon. A fé de Argilac em seu poder e sua recusa em cover-se preparavam o palco para um confronto épico, onde a coragem humana seria testada contra o terror alado. A etapa estava posta para o primeiro grande confronto. Argilac, o arrogante rei da tempestade, um soberano forjado em batalhas e de reputação temível, ergueu-se contra Maré Targaryen. Sua arrogância, lendária em toda Westeros, não permitiria que seu reino, as terras da tempestade, fosse subjugado sem um derradeiro e violento embate. Ele preparava-se para a guerra, convocando seus estandartes e marchando com a convicção de que sua força bruta e a coragem de seus homens seriam suficientes para repelir qualquer invasor. Contudo, ele subestimava o terror que desceria dos céus. Foi Meraxes, o imponente dragão montado por Rhaenys Targaryen, a mais jovem das irmãs esposas, quem se tornaria o arauto da destruição naquela que seria conhecida como a Batalha da Última Tempestade. Rhaenys, embora descrita como a mais graciosa, era igualmente destemida, e sua determinação era um espelho da ferocidade de sua montaria. As forças de Argilac, valentes e leais, enfrentaram o inimaginável. O confronto não foi uma simples escaramuça, foi um cataclismo. À medida que o exército do Rei da Tempestade avançava, o céu foi rasgado pela sombra alada de Meraxes e o ar, preenchido pelo cheiro acre de fumaça e a promessa de chamas. Apesar da inegável coragem de Argilac e da bravura de seus homens, os gritos de guerra foram abafados pelo rugido ensurdecedor do dragão. As legiões do Rei da Tempestade, antes uma força imponente, foram impiedosamente dizimadas pelo fogo ardente que Meraxes vomitava sobre elas. Era uma fúria primordial, um inferno desencadeado do alto, que transformava escudos e armaduras em massas retorcidas e incinerava homens e cavalos em meros segundos. O campo de batalha transforma-se em um inferno flamejante, um testemunho macabro da ineficácia da coragem mortal contra o poder dracônico. No clímax da devastação, Argilac, o arrogante, encontrou seu fim. Após a aniquilação de seus exércitos, ele foi confrontado e morto por Orys Baratheon, um dos mais leais e formidáveis aliados de Aegon, garantindo que o legado dos Reis da Tempestade terminasse naquele dia, mas inaugurando uma nova linhagem que juraria lealdade ao Trono de Ferro. Assim, as terras da Tempestade foram conquistadas e a Casa Baratheon ascendeu das cinzas da Velha Ordem, selando o destino de um reino e demonstrando o terrível poder dos Senhores dos Dragões. A Batalha da Última Tempestade não foi apenas uma vitória, mas uma declaração, um prenúncio do que estava por vir para aqueles que ousassem desafiar os Targaryen. A furiosa resposta de Argilac, o arrogante rei da Tempestade, não tardou a chegar. Seu reino, lendário por sua inquebrantável força e um orgulho milenar, não se curvaria facilmente diante do Requiem Chagado Targaryen. Argilac, o último de uma linha de reis guerreiros do Randon, reuniu seus estandartes e marchou ao encontro dos Invasors, determinado a esmagar a ameaça em seu próprio solo.
solo, mas a grandiosidade de seu exército mortal não poderia rivalizar com o poder que voava nos céus. Foi Rhaenys Targaryen, a mais graciosa das irmãs de Aegon II Punhava, o terror alado Meraxes, quem se incumbiria de enfrentar a fúria do Rei da Tempestade. Eles se encontraram nas terras encharcadas, sob um céu cinzento que pressagiava o caos vindouro, em um confronto que ficaria para sempre conhecido como a Batalha da Última Tempestade. Campo de batalha logo se tornou um espetáculo dantesco. A cavalaria de Argilac, lendária por sua impetuosidade, investiu com bravura contra as fileiras de Aegon, buscando uma vitória rápida e decisiva. Mas vinda dos céus, a sombra imponente de Meraxes e o rugido ensurdecedor do dragão gelaram o sangue de homens e bestas. As chamas violetas de Meraxes varreram as hostes do Randon como uma tempestade de fogo, incendiando a terra, os homens e seus sonhos de glória. Escudos viraram cinzas, armaduras retorcidas em metal derretido, e os gritos de agonia ecoavam através da planície lamacenta. A coragem de Argilac, por mais inabalável que fosse, não poderia conter a fúria de uma criatura mitológica, mesmo diante da catástrofe. Argilac recusou-se a recuar, lançando-se na vanguarda, determinado a encontrar uma morte honrosa ou uma vitória impossível. Ele enfrentou Orys Baratheon, o meio-irmão e campeão de Aegon, em um duelo brutal que selaria o destino da Casa do Randon. Naquela lama e sob a chuva persistente, o Rei da Tempestade, o último de sua linhagem ancestral, sucumbiu. Sua morte não foi apenas o fim de um guerreiro valoroso, mas o corte de um laço milenar que unia o reino à sua coroa. Com o falecimento de Argilac, a lendária dinastia do Randon chegou ao seu fim derradeiro, suas raízes de milênios arrancadas pela força avassaladora dos dragões e pela ousadia dos Targaryenores. Baratheon, o vitorioso, herdou não apenas as terras e o castelo de Ponta Tempestade, mas também o legado e o juramento dos do Randon. Em um gesto de inteligência política e recompensa pela lealdade, Aegon elevou Orys ao status de senhor de Ponta Tempestade, concedendo-lhe às filhas de Argilac o direito de fundar uma nova dinastia. Assim nasceu a Casa Baratheon, que adotaria o veado coroado dos do Randon como seu próprio sigilo, e o lema "Nossa é a Fúria", um eco sombrio e poderoso da Tempestade de Fogo que inaugurou seu reinado. A queda de Ponta Tempestade marcou a primeira grande conquista de Aegon, um sinal irrefutável de que Westeros jamais seria a mesma, e que a era dos antigos reis chegava ao seu fim, dando lugar a uma nova ordem forjada em fogo e sangue. A destruição de Harrenhal. A arrogância de Harun Ohari ecoava pelas muralhas de sua inexpugnável fortaleza, Harrenhal, erguida com o suor e o sangue de incontáveis escravos e inimigos. Esta cidadela de pedra negra era um monumento à sua crueldade e megalomania, considerada invencível. Suas torres maciças se elevavam aos céus, seus muros eram mais espessos que qualquer outro em Westeros. E Harran acreditava-se, Saguiro ali, protegido por quilômetros de pedra contra qualquer exército que Aegon Targaryen pudesse reunir. Quando o conquistador se aproximou, oferecendo-lhe a chance de dobrar o joelho e manter suas terras e seu título, Harran, com um sorriso desafiador, respondeu que o fogo não podia ferir a pedra e suas paredes permaneceriam de pé. Ele selava ali o destino não apenas de si mesmo, mas de toda a sua linhagem. Mas Harran não havia contado com o terror negro. O que se seguiu não foi um cerco, nem uma batalha no sentido tradicional. Foi uma demonstração primordial da fúria. Elemental. Aegon ascendeu ao céu sobre Balerion, a sombra imensa do dragão engolindo o sol, projetando-se sobre Harrenhal como um presságio de condenação. Das alturas, o rei dragão não buscou um portão ou uma torre para romper, mas sim o coração da fortaleza. Balerion, a criatura lendária cujo hálito podia derreter aço e pedra, liberou um inferno que o mundo jamais vira. Rio de Fogo negro e incandescente jorrou das mandíbulas do dragão, envolvendo a fortaleza em uma mortalha ardente. A pedra que Harran tanto vangloriava, a pedra que ele julgava impenetrável, começou a chorar, não em lágrimas, mas em lava. As torres se retorciam, as pedras maciças rachavam e se desintegravam, escorrendo pelas paredes como cera quente. O calor era indescritível, transformando o ar em uma fornalha insuportável, cozinhando vivos aqueles que estavam dentro dos muros.
aparentemente seguros. Os gritos de agonia, sufocados pela fumaça espessa, e o rugido ensurdecedor de Balerion eram a única canção daquela noite. Haranohari e toda a sua descendência masculina, juntamente com seus homens, foram incinerados dentro de seu próprio bastião de orgulho e loucura. A fortaleza que levaria séculos para ser construída foi reduzida a um monumento derretido em uma única noite. Arrenhal se tornou um túmulo fumegante, suas pedras negras e vitrificadas para sempre um lembrete do terror que os dragões de Valíria podiam infligir. O poder de Haron foi pulverizado e o reino das ilhas e rios jazia sem rei, pronto para ser moldado pela nova ordem, após o inferno flamejante que consumiu Arrenhal. O ar carregava o cheiro da desolação e da aniquilação. Não restava pedra sobre pedra daquela fortaleza ciclope que Haranohari, o tirano, julgara inexpugnável. O que antes era um símbolo de poder e opressão, agora era um monumento retorcido à fúria indomável de Balerion, o terror negro. Dentro daquelas muralhas derretidas, não apenas o rei Haran encontrou seu fim, mas toda a sua linhagem masculina foi varrida da face de Westeros. Uma casa milenar, cujas raízes se estendiam por séculos de tirania e expansão pelas Ilhas de Ferro e terras fluviais, desapareceu em cinzas e lendas sombrias. A Casa Wari, outrora soberana, foi extinta, um terrível aviso a todos que ousassem desafiar o poder dracônico. A visão da fortaleza em ruínas, com sua pedra escura e contorcida, gravou-se na memória de Westeros como a mais brutal e definitiva das demonstrações de força Targaryen, ecoando o poder implacável do novo rei. Queda de Arrenhal não foi apenas o fim de uma dinastia, mas o alvorecer de uma nova era para as terras fluviais. Livres do jugo opressor dos Oari, os senhores ribeirinhos, antes subjugados e divididos, viram em Aegon não apenas um conquistador, mas para muitos, um libertador. Em meio a este vácuo de poder e desolação, Aegon, o conquistador, agiu com a astúcia de um verdadeiro estadista. Ele não impôs um estrangeiro ao povo das terras fluviais, mas escolheu recompensar a lealdade e elevar aqueles que já possuíam um legado respeitável e raízes profundas na região. A escolha recaiu sobre a casa Tully de Correrio. Edmin Tully, o senhor daquela fortaleza estratégica no Tridente, havia sido um dos primeiros a erguer suas bandeiras em apoio a Aegon, abandonando a tirania de Harren antes mesmo que o fogo caísse. Em reconhecimento à sua prontidão e lealdade, Aegon elevou os Tully ao status de senhores supremos das terras fluviais. De uma casa de senhores menores, os Tully ascenderam à grandeza, tornando-se uma das grandes casas de Westeros, responsáveis por governar e proteger uma das regiões mais férteis e cruciais do continente, em nome do Trono de Ferro. Esta decisão não apenas consolidou o domínio Targaryen nas terras fluviais, mas estabeleceu um precedente claro. A lealdade seria recompensada com poder e prestígio, enquanto a resistência implacável resultaria em aniquilação completa. A conquista pacífica do vale. No coração das montanhas, onde picos nevados beijam o céu e vales profundos escondem segredos ancestrais, erguia-se o reino do vale. Lá da milenar Casa Rim, sua senhora, a rainha Shahrain, uma figura de beleza régia e vontade férrea, preparava-se para o embate iminente contra o poder Targaryen. O ninho da águia, sua fortaleza ancestral, era reputado como inexpugnável, uma maravilha arquitetônica aninhada nas alturas, acessível apenas por caminhos tortuosos e protegida por 3 portões poderosos: o portão da lua, o portão da neve e o portão da tempestade, culminando no próprio ninho, um palácio de mármore branco esculpido na montanha. Shahrain, mãe do jovem rei Ronel Rahim e regente do vale, não era ingênua quanto à ameaça que se aproximava. Ela reunira suas forças, os cavaleiros alados do vale, orgulhosos e experientes em combates nas montanhas,
montanhas, posicionando-os estrategicamente para defender cada passagem, cada garganta traiçoeira que levava à sua cidadela. A confiança em sua posição defensiva era inabalável. Nenhuma força terrestre, por maior que fosse, jamais havia escalado o ninho da águia. A rainha acreditava que o vale seria a muralha intransponível que deteria o avanço dos conquistadores. Ela estava pronta para defender o legado de sua casa e a soberania de seu reino até a última gota de sangue, confiante de que as montanhas e a altitude eram aliados invencíveis contra qualquer exército que se atrevesse a desafiá-los. Rarefeito e o terreno íngreme seriam os túmulos dos invasores, pensava Xará, enquanto observava suas tropas em formação, escudos e lanças reluzindo sob o sol da montanha. A história de Westeros estava prestes a testemunhar uma prova de força e astúcia, onde a pedra e o aço seriam confrontados por uma ameaça ainda maior. Após a fornalha de Arrenhal e a sábia submissão do norte, o olhar dos Targaryen voltou-se para as imponentes montanhas do vale. A rainha Shahra Arryn, senhora do vale, senhora do ninho da águia e regente de seu jovem filho, Ronel Arryn, preparava-se para a resistência. Convencida da inexpugnabilidade de sua fortaleza ancestral, o ninho da águia, ela havia reunido suas forças, posicionando-as estrategicamente nas passagens íngremes e nos vales estreitos, transformando cada caminho em uma armadilha potencial. Sua esperança era que a topografia traçasse o destino dos invasores, assim como fizera por incontáveis gerações, repelindo qualquer ameaça que ousasse desafiar a casa Arryn. No entanto, Aegon, o Conquistador, e suas imas esposas, Nausea, limitavam as táticas convencionais. Enquanto exércitos poderiam ser detidos por montanhas, os dragões desafiavam os céus e as defesas terrenas. E foi Visenya Targaryen, a irmã mais velha e a mais guerreira das três, montada em sua formidável dragão Vhagar, que assumiu a tarefa de pacificar o vale. Visenya, uma figura de disciplina férrea e presença intimidante, compreendia que a força bruta não era a única via para a vitória. Por vezes, a demonstração da capacidade de superar o insuperável era o golpe mais potente. Assim, em vez de lançar suas forças contra as defesas montanhosas, Visenya escolheu o caminho mais direto e, paradoxalmente, o mais inesperado. Com Vhagar, a colossal fera escamosa, que rivalizava em terror com Balerion, ela ascendeu aos céus azuis do vale. O som das asas batendo, reverberando entre os picos, deve ter sido o primeiro presságio para os defensores, um presságio de que suas barreiras de pedra e lanças eram inúteis. A visão do Vhagar, um titã alado cuspindo fumaça e sombra, emergindo das nuvens, deve ter congelado o sangue nas veias dos sentinelas. O destino da resistência Arryn foi selado não em um campo de batalha, mas no pátio do céu do ninho da águia, o santuário mais íntimo e seguro da fortaleza. Lá, Visenya e Vhagar pousaram, desafiando a própria lógica da guerra e da defesa. A rainha Shahra Arryn foi confrontada não por um exército em marcha, mas pela imponente figura de Visenya, com Vhagar rugindo suavemente atrás dela, sua presença cobrindo o pátio com uma sombra ancestral, diante da ameaça direta da impossibilidade de qualquer defesa eficaz contra tal poder vindo dos céus. E com seu jovem filho Ronel ao seu lado, Shahra Arryn teve que tomar uma decisão dolorosa. Não havia glória na morte fútil, apenas a aniquilação com grande dignidade, mas inevitabilidade. A rainha regente e o jovem Ronel dobraram o joelho. O vale de Arryn, que por gerações havia repelido invasores com sua topografia e fortaleza, rendeu-se sem derramamento de sangue. Visenya Targaryen, com sua audaciosa estratégia e a intimidação de Vhagar, assegurou a lealdade do vale, demonstrando que o poder dos dragões transcendia as barreiras físicas e psicológicas mais formidáveis, cimentando mais uma peça na coroa unificada de Aegon. A rendição do vale de Arryn, sem o derramamento de sangue que marcou outras conquistas, reverberou por Westeros com implicações profundas e duradouras. A submissão da rainha Shahra Arryn não foi apenas um ato de pragmatismo para salvar sua casa e seu povo. Ela representou um golpe estratégico e psicológico para qualquer reino que ainda cogitasse resistir aos Targaryen. Ao ver a inexpugnável ninho da águia cair, não por cerco prolongado, mas pela aparição súbita de Visenya e Vhagar em seu próprio pátio, a mensagem era clara: nenhuma fortaleza
fortaleza, por mais bem construída ou isolada que fosse, estava realmente segura do poderio Draconic. Essa rendição reforçou a aura de invencibilidade que Aegon estava construindo, minando a moral de potenciais oponentes e solidificando a percepção de que lutar contra os Senhores de Dragão era uma causa perdida para a Casa Ain. A consequência mais imediata foi a preservação de sua linhagem e de seu domínio sobre o vale, embora agora sob a soberania Targaryen. Shahra, ao dobrar o joelho, garantiu que seu filho, o jovem Ronel Arryn, continuasse como senhor do vale, trocando a coroa de um rei independente pela lealdade ao trono de ferro. Essa política de clemência, aplicada quando a rendição era voluntária e completa, estabeleceu um precedente importante para as relações futuras entre os Targaryen e as grandes casas de Westeros. Ao invés de aniquilar os Arryn, Aegon os incorporou à nova estrutura de poder, transformando antigos reis em lordes protetores, o que ajudou a cimentar a aceitação de seu reinado entre a nobreza. A lealdade comprada com a preservação de terras e títulos provou ser uma ferramenta mais eficaz a longo prazo do que a destruição total. Além disso, a rendição do vale teve um impacto significativo na geografia política e econômica do recém-formado reino. Com o vale sob controle Targaryen, o domínio de Aegon sobre as regiões costeiras e as rotas comerciais marítimas do leste de Westeros foi grandemente fortalecido. O acesso aos portões da lua e aos recursos do vale, um dos mais férteis, protegidos dos reinos, acrescentou uma camada de estabilidade e riqueza ao Império em formação. A paz no vale liberou recursos e atenção que poderiam ter sido desperdiçados em uma campanha montanhosa prolongada, permitindo que Aegon e suas irmãs concentrassem seu poder em outras frentes de batalha e na consolidação de seu vasto domínio. A queda do vale não foi apenas uma vitória militar, foi um passo crucial na construção do tecido administrativo e político dos Sete Reinos, demonstrando a astúcia Targaryen em equilibrar a força bruta com a diplomacia sagaz para garantir um legado duradouro. A Aliança do Rochedo e da Campina. A conquista de Aegon varria Westeros, deixando um rastro de reinos caídos e linhagens extintas. Ao sul, a Campina e as terras ocidentais, bastiões de poder e riqueza milenares, observavam com crescente alarme a ascensão de um invasor sem precedentes. Reis antigos, cujas casas dominavam suas terras por eras imemoriais, reconheceram a ameaça existencial que se aproximava. Foi nesse cenário de desespero e determinação que uma aliança formou-se, talvez a mais imponente coalizão militar que Westeros havia visto em séculos, uma tentativa derradeira de deter a maré valeriana que inundava o continente no coração da Campina. O rei Merne Novgardner, da antiga linhagem que havia governado o reino por milhares de anos, sentia o peso de seu legado. Sua casa, rica em terras férteis e homens abundantes, representava a espinha dorsal agrícola e militar do sul. Ao seu lado, do Rochedo Castelli, Loren e Lannister, o rei do Rochedo, um leão cujo rugido ecoava com a riqueza de suas minas de ouro e a astúcia de sua diplomacia. Ambos eram monarcas poderosos, confiantes em suas forças e na lealdade de seus vassalos. Eles haviam testemunhado a queda do rei Argilac, a aniquilação da casa Oari e a rendição de Torrhen Stark e Shahra Rhin, mas acreditavam que, juntos, seus exércitos combinados seriam um poder inabalável, capaz de esmagar o invasor e seus temíveis dragões. Aproximando-se do encontro, os dois monarcas traziam consigo não apenas o orgulho de suas linhagens, mas a soma de suas formidáveis capacidades militares. Da Campina vinham cavaleiros floridos, milhares de homens de armas treinados e a vastidão de um exército alimentado pela riqueza da terra. Das terras ocidentais marchavam os soldados disciplinados dos Lannister, suas espadas forjadas com o ouro das minas e suas fileiras repletas de uma determinação férrea. A união de suas bandeiras menos a mão verde da Campina e o leão dourado do Rochedo prometia uma força terrestre esmagadora, capaz de rivalizar com qualquer poder conhecido na história do continente. Um verdadeiro mar de aço e ambição. Em um campo vasto, ao sul do Olho de Deus, os dois reis se encontraram, suas coroas e armaduras cintilando sob o sol, seus assessores e vassalos formando um círculo solene. O aperto de mãos entre Meryn Gardner e Loren. Lannister selou um pacto de sangue e ferro. Resistiriam a Aegon Targaryen
até o último homem sei necessário. A confiança era palpável, nascida da crença de que números puros e a bravura inabalável dos cavaleiros de Westeros poderiam, finalmente, superar o terror do fogo de dragão. Eles planejavam uma demonstração de força sem precedentes, um exército tão vasto que esperavam, até os próprios dragões hesitariam em enfrentar. As notícias de sua união se espalharam rapidamente, infundindo esperança nos corações daqueles que ainda sonhavam com um Westeros livre do jugo Targaryen. Era uma aposta ousada, uma última defesa da velha ordem. Na planície sul, sob um sol implacável, desenrolava-se a mais grandiosa e terrível confrontação da conquista. Ali, os remanescentes da velha ordem se aglomeravam, desafiando o invasor Targaryen com uma força que acreditavam inabalável. O rei Merna, Nove Garner da Campina, herdeiro de milênios de história, e o astuto rei Loren Ae Lannister do Rochedo, líder dos poderosos leões do Ocidente, uniram seus estandartes. Seus exércitos combinados formavam uma muralha de aço e carne. O maior contingente jamais reunido em Westeros, com 55.000 homens. A moral era alta. Eles estavam convictos de que nenhum rei, por mais dragões que possuísse, poderia resistir a tal poderio terrestre. Contudo, o destino havia reservado um espetáculo de terror sem precedentes. Pela única vez em toda a história da conquista, Balerion, o Terror Negro, Vhagar e Meraxes, os dragões de Aegon Visenya e Rhaenys, alçaram voo juntos para a batalha. O ar estremeceu com o bater de suas asas membranosas, e seus rugidos ressoaram. Como Outreval. A imagem era aterradora, a fúria ancestral do fogo valeriano, concentrada e direcionada. A confiança inicial dos exércitos Lannister e Gardener transformou-se em pânico à medida que a magnitude da ameaça se revelava sobre suas cabeças. Então, o inferno desceu sobre o campo. O fogo de dragão, lançado em torrentes ardentes, varreu a planície como uma tempestade de chamas viva. Balerion queimava linhas inteiras de cavalaria e infantaria até que não restasse nada além de cinzas. Vhagar perseguia os que tentavam fugir, incinerando-os em pleno galope. Meraxes lançava seu alento em explosões tão intensas que o próprio solo se abria em fissuras incandescentes. Os gritos dos homens e o relinchar dos cavalos transformaram-se em um coro de agonia, sufocado pelo crepitar das chamas e o cheiro doce e enjoativo de carne queimada. Milhares pereceram onde estavam, transformados em carvão em segundos, suas armaduras derretidas em suas peles. O coração da Campina, a orgulhosa linhagem Gardener, foi consumida naquele incêndio apocalíptico. O rei Manyax, junto de seus filhos, netos e vasta porção de sua nobreza, foi incinerado pelo fogo de dragão, extinguindo uma dinastia de milênios em um único, terrível dia, testemunhando a aniquilação total de seu aliado Loren Lannister. Viu a verdade nua e crua. Não havia força terrestre que pudesse resistir à fúria dos dragões. Com um coração pesado, mas a mente lúcida, o rei Loren depôs sua coroa. Ajoelhando-se diante de Aegon, aquele ato de submissão selou o destino do Ocidente e marcou o ponto de virada definitivo na conquista. O Campo de Fogo não foi apenas uma batalha, foi um sacrifício massivo que forjou a realidade do novo reino, milênios antes de Aegon Targaryen aportar em Westeros. A Casa Gardener, soberana da Campina, erguia-se como um pilar de poder e tradição. Seus reis, descendentes dos primeiros homens, governavam de Jardim de Cima, um reino de campos férteis e cavaleiros valentes, sua linhagem estendendo-se por incontáveis gerações, inquebrável, inabalável. Quando a notícia da chegada do conquistador ecoou pelos 7 reinos, Rey Myrnys Gardener, consciente da ameaça aos seus domínios e à sua milenar soberania, não hesitou. Ele forjou uma aliança com o poderoso rei Loren Ae Lannister do Rochedo, unindo as duas maiores forças militares que Westeros poderia reunir contra o invasor. Juntos, seus exércitos marchavam, a esperança de toda uma era sobre seus estandartes, para enfrentar o dragão e o homem que o montava na planície sul. Um palco de terra
terra aberta e relva seca foi preparado para o confronto que definiria o destino. Milhares de cavaleiros da Campina, a flor da cavalaria ocidental, postavam-se lado a lado com os ferozes leões do rochedo. Raymer Nix Gardner, ladeado por seus filhos e netos, contemplava o vasto mar de homens, espadas e lanças. A última esperança de sua casa e de seus aliados. A confiança emanava de seus corações. Afinal, nenhum exército na história de Westeros poderia rivalizar com o poder combinado que ali se formava. Mas a história não se dobrava à força numérica quando a magia antiga se manifestava em chamas. O dia da batalha irrompeu, não com o clanger de espadas, mas com um rugido primordial que rasgou os céus. De repente, não um, mas 3 dragões, Balerion, o terror negro, Vagar, o monstro cinzento e Meraces, a besta esguia menos, desceram sobre a planície. O ar tornou-se pesado com o cheiro de ozônio e cinzas, e um calor sufocante começou a envolver os exércitos. O que se seguiu não foi uma batalha, mas um inferno. As chamas não respeitavam armadura, nem escudos, nem a bravura de homens. Instante, fileiras inteiras de cavaleiros e soldados transformaram-se em tochas humanas. Seus gritos silenciados pelo crepitar voraz do fogo. A aniquilação da casa Gardner foi uma demonstração brutal e inequívoca do poder avassalador dos dragões e da determinação de Aegon. O campo de fogo não foi apenas uma vitória militar, foi uma lição sangrenta para Westeros, uma advertência de que o fogo dracônico não conhecia piedade nem distinção de linhagem, fosse ela antiga ou poderosa. Com a extinção dos Gardner, um vazio de poder se abriu na Campina, uma região rica e vasta que precisava de um novo governante. Esse vácuo foi preenchido pela ascensão de uma nova casa, os Tyrell, antigos intendentes dos Gardner. Eles dobraram o joelho a Aegon, jurando lealdade e sendo recompensados com o vasto domínio da Campina e o majestoso castelo de Jardim de Cima. Assim, das cinzas de uma dinastia milenar, nasceu outra, forjada na lealdade e na submissão, marcando o fim de uma era e o início de uma nova ordem sob o trono de ferro. Os céus de Westeros jamais haviam testemunhado tal horror. Na vastidão da planície sul, o destino de 2 reinos milenares se encontrava à beira do abismo. Ali, os exércitos combinados da Campina, sob o estandarte dourado dos Gardiner, e das terras ocidentais, sob o leão rugindo dos Lannister, somavam dezenas de milhares, um poderio militar imponente que se acreditava inabalável. O Rey Manex Gardner, com a história de 9 séculos de reis por trás de si, e o rei Loren Ay Lannister, senhor do inexpugnável rochedo Casterly, uniram suas forças, dispostos a esmagar a audácia do conquistador. Mas Aegon Targaryen não trouxe apenas seus estandartes e espadas. Ele trouxe o fogo do céu, um poder esquecido que reescreveria as leis da guerra e da própria existência. Foi a única vez, na história forjada pelo tempo e pelo sangue, que os 3 terrores alados, Balerion, o pavor negro, Vagar, a sombra velha, e Meraches, a beleza escamada menos, ascenderam juntos aos céus. Uma onda de terror primário varreu o campo quando as sombras colossais engoliram a luz do sol, e o inferno desceu sobre os mortais. O campo de fogo não foi uma batalha, mas um holocausto. O rugido de dragões, o crepitar de armaduras em chamas, o lamento dos feridos. Esses sons se misturaram em uma cacofonia infernal que dilacerou a alma. O fogo dos 3 dragões não apenas queimava, ele vaporizava, consumindo carne, aço e esperança em uma nuvem de fumaça acre. Milhares tombaram não em combate justo, mas reduzidos a cinzas. Uma obliteração macabra que demonstrou a futilidade da resistência humana contra tais feras. O rei Loren Lannister, das terras ocidentais, assistiu ao desespero e à aniquilação. Diante de seus olhos, a orgulhosa linhagem Gardner, reis da Campina por incontáveis gerações, foi apagada da história. Seus guerreiros e seu próprio monarca, transformados em montanhas de cinzas fumegantes. Loren viu o fim de uma era
e o nascimento de outra. A arrogância se dissolveu no terror, e a coragem em face de tal poder tornou-se mera loucura. Sua mente astuta, forjada nas rochas do rochedo, compreendeu a inevitabilidade. Não havia honra em lutar uma batalha que já estava perdida antes mesmo de começar. Não havia glória em ver sua própria casa e seu povo serem consumidos pelo mesmo fogo que extinguiu os Gardner, em um ato de pragmatismo que poucos reis teriam a sabedoria de adotar. Loren Lannister desceu de seu cavalo e, diante do conquistador, montado em Balerion, ajoelhou-se. Não foi um ato de covardia, mas de perspicácia e amor por seu povo e sua linhagem. Ao curvar o joelho, o rei Loren não apenas se rendeu, ele salvou. Ele salvou Casterly Rock de uma devastação que o fogo dos dragões certamente traria. El salvou os Lannister da extinção, garantindo que o leão dourado continuaria a rugir por séculos vindouros, embora agora sob um novo senhor. Ao se tornar o primeiro Lorde Protetor do Ocidente, Loren Lannister selou um pacto de lealdade que não foi imposto pela força bruta, mas pela lúcida compreensão do poder avassalador de Aegon. Foi um testemunho de que a inteligência podia, por vezes, ser mais poderosa do que qualquer exército, garantindo a sobrevivência de uma das maiores casas de Westeros em um mundo requenforeado pelo fogo e pelo sangue. O rei que se ajoelhou. Enquanto o fogo dracônico e o terror da conquista se espalhavam pelos reinos do sul, o gélido norte, fiel às suas antigas tradições e governado pelos reis da casa Stark, não permanecia inerte. Winterfell, o rei Torrhen Stark, um homem de honra inabalável e profundo amor por seu povo, observava os eventos com uma gravidade crescente, ciente da ameaça que se aproximava e determinado a proteger suas terras e sua gente da fúria que já varrera outros soberanos. Elconvit, das montanhas cobertas de neve às florestas densas e terras de turfa, os senhores do norte, com suas espadas e suas lealdades juradas, responderam ao chamado de seu rei. Um imponente exército, talvez o maior já reunido no norte, começou sua longa e árdua marcha para o sul. Cada passo era um testemunho da determinação dos lobos de defender sua liberdade e sua herança milenar contra o conquistador alado. No entanto, à medida que se aproximavam das terras fluviais, os ecos dos horrores já perpetrados por Aegon e seus dragões alcançaram Torrhen, a desolação de Harrenhal, o castelo invencível transformado em cinzas e pedra derretida, e a devastação do Campo de Fogo, onde 2 reis e seus exércitos foram obliterados por 3 dragões simultaneamente, pintava um quadro sombrio e inquestionável do poder avassalador que os aguardava. A notícia da aniquilação das casas arrogantes, dos exércitos pulverizados e das fortalezas impenetráveis reduzidas a cinzas, viajava mais rápido do que qualquer corcel. As chamas do Campo de Fogo, onde a fúria dos 3 dragões Targaryen pulverizou a maior hoste já reunida em Westeros, dizimando reinos e extinguindo linhagens milenares em um único alvorecer infernal, serviram como um presságio sombrio, uma lição gravada a ferro e fogo na paisagem e na memória de todos que dela tiveram notícia. Torrhen Stark não era um tolo. Ele compreendeu que a coragem, por mais nobre que fosse, era impotente contra o terror alado de Balerion. Vagar. E Meraxes, diante do horizonte, avistou não apenas o acampamento de Aegon, mas a sombra colossal dos dragões, os arautos da destruição inevitável. A escolha era clara, mas agonizante: lutar uma batalha honrosa que condenaria seu povo à extinção, transformando os campos do Tridente em um segundo campo de fogo para os nortenhos, ou dobrar o joelho, engolir o orgulho e garantir a sobrevivência de sua linhagem e de seu povo. A sabedoria do rei Torrhen se manifestou naquele momento crucial. Ele viu além da honra momentânea e da glória fútil, enxergando a devastação que atingiria sua gente, seu lar, sua própria casa. Em uma das cenas mais emblemáticas da conquista, Torrhen Stark cruzou o Tridente, não para a batalha, mas para a submissão. Diante do Aegon, o Conquistador, ele depôs a antiga coroa dos reis do inverno, ajoelhando-se e jurando lealdade. Naquele ato de pragmatismo supremo, o rei que ajoelhou evitou um massacre inimaginável, poupando a vida de dezenas de milhares de seus homens e garantindo que o sangue Stark continuasse a fluir nas veias do norte. Não houve sangue derramado, não houve fogo. A paz foi comprada com a humildade de um rei que amava seu povo mais do que sua própria coroa.
a resistência dornesa. No vasto mosaico de Westeros, entre reinos que caíram sob o implacável sopro do dragão, Dorne ergueu-se como a singular exceção. Ali, a espada e o fogo, as ferramentas da conquista Targaryen, encontraram um limite imposto não por exércitos, em campo aberto, mas pela própria natureza de uma terra hostil e pela indomável vontade de seu povo, liderado pela astuta princesa Mirria Martell, a víbora amarela. Enquanto reis se ajoelhavam e castelos eram reduzidos a cinzas, Dorne permaneceu, inabalável, um espinho na coroa, forjada por Aegon, o Conquistador. A princesa Mirria, uma figura de férrea determinação, compreendeu que o confronto direto contra o poder dracônico seria uma sentença de morte, uma aniquilação inútil diante de um inimigo que não compreendia a essência de seu povo. Sua estratégia era tão antiga quanto as areias do deserto que protegiam seu reino. Recusar a batalha campal, dissipar as forças invasoras e desgasta Los em um impiedoso jogo de gato e rato. Os dorneses não ofereciam alvos para o fogo dos dragões. Eles se dispersavam nas dunas escaldantes, emboscavam em passagens estreitas e desapareciam no labirinto de montanhas e oásis, reaparecendo apenas para golpear e recuar. Meraxes, montado pela graciosa porém destemida Rhaenys Targaryen, sobrevoava um cenário que oferecia pouca glória e nenhuma vitória decisiva. A imensidão do deserto, a falta de grandes cidades a serem sitiadas ou exércitos a serem incinerados, transformava a vantagem dos dragões em uma fútil demonstração de poder aéreo, incapaz de subjugar um espírito livre e adaptável. As chamas de Meraxes lambiam o ar, mas encontravam apenas areia e rocha. Enquanto os dorneses esperavam, pacientes e resilientes, Aegon enviou suas irmãs esposas, com Rhaenys à frente, para tentar dobrar a princesa Mirria, mas a diplomacia falhou. Onde a força bruta se mostrava ineficaz, Dorne não se ajoelhava. A tentativa de Aegon de impor sua vontade encontrou a mais amarga das resistências, um desafio contínuo que consumia recursos e vidas sem promessa de êxito. Anos após a conquista inicial dos demais reinos, o Reino do Sul continuava a desafiar o poder Targaryen, um lembrete constante de que nem todo o continente se curvara. Foi nesse contexto de conflito persistente e irresoluto que a tragédia se abateu, marcando para sempre a memória Targaryen com uma derrota irreparável. Em meio às incursões e escaramuças, a invencibilidade dos dragões foi brutalmente contestada. Meraxes, o majestoso dragão de Rhaenys, foi abatido dos céus dorneses, tombando em um golpe devastador que custou a vida da própria Rhaenys. A queda de Meraxes e Rhaenys não foi apenas uma perda pessoal para Aegon, foi a prova irrefutável de que a pura força dracônica, embora capaz de submeter reinos inteiros, era impotente contra a astúcia, a resiliência e a geografia de Dorne. Esse ato de resistência sem precedentes demonstrou que havia limites, até mesmo para o terror. Negro de pele. A invencibilidade Targaryen, tão patente em outras campanhas, foi quebrada nas areias escaldantes do sul. Dorne, portanto, não foi conquistado. Sua integração aos Sete Reinos só viria a ocorrer séculos mais tarde, não através do aço e do fogo, mas pela intrincada teia de acordos políticos e laços matrimoniais, um testemunho duradouro da ineficácia da conquista militar. Contra um povo que se recusava a ser subjugado pela força bruta, Aegon havia varrido o continente com fogo e sangue, dobrando reis e dizimando exércitos que se opunham. Mas enquanto 6 dos 7 reinos caíam diante de Balerion, Vhagar e Meraxes, uma terra árida e indomável, desafiava a supremacia Targaryen em Dorne, sob o sol inclemente e as vastas extensões de areia. A princesa Mirria Martell, conhecida como a Víbora Amarela, preparava sua defesa, não com exércitos em campo aberto ou fortalezas inexpugnáveis, mas com a astúcia secular de seu povo e a dureza implacável de seu próprio lar. Os dorneses compreendiam que o poder dos dragões residia em sua capacidade de incinerar grandes concentrações de tropas e destruir castelos maciços
serviços, conhecedores de seu terreno, eles se recusaram a oferecer tais alvos. Em vez disso, adotaram uma guerra de atrito e exaustão, uma sinfonia de emboscadas, ataques rápidos e retiradas estratégicas. Cavaleiros fantasmas surgiam do nada, atingiam as patrulhas Targaryen e desapareciam nas areias, deixando para trás apenas a morte e a dúvida. Poços de água eram envenenados, suprimentos desapareciam, e o calor escaldante do deserto tornava cada marcha um tormento para os invasores. Os castelos dorneses, com suas muralhas finas e aberturas para o vento, ofereciam pouca glória e nenhuma recompensa para o fogo dracônico, e seus senhores, se ameaçados, simplesmente se retiravam para esconderijos nas montanhas ou no coração do deserto, onde nem mesmo a sombra de Balerion poderia alcançá-los. Rhaenys Targaryen, a mais gentil das irmãs de Aegon, assumiu a tarefa de subjugar Dorne. Ela e sua dragoa, Meraxes, voaram sobre o deserto, buscando um inimigo que nunca se apresentava. Ela pousava em castelos vazios e vilarejos abandonados. Encontrava apenas velhos, crianças e a obstinada resistência silenciosa de um povo que preferia a morte à submissão. A frustração crescia, pois o fogo do dragão, tão eficaz contra exércitos e fortalezas, revelava-se inútil contra o inimigo que se dissolvia na paisagem como miragens. Em um ato de desespero, Rhaenys chegou até a própria Lança do Sol, fortaleza ancestral dos Martell, e encontrou Meria Martell sentada. Emsu, eu me curvarei apenas para o sol e a areia, declarou a princesa cega e idosa, e o sol e a areia são meus. A resposta fria de Meria resumia a resiliência indomável de Dorne. Anos depois, no calor de um desses confrontos sem batalhas definidas, Meraxes, o glorioso dragão, tombou dos céus, atingido por um escorpião gigante, levando consigo Rhaenys para a morte nas areias dornesas. A queda de Meraxes e Rhaenys foi o preço amargo da invasão e a prova irrefutável de que, contra a tática certa e a determinação implacável, mesmo o poder absoluto dos dragões tinha seus limites. Dorne permaneceu livre, uma cicatriz indelével na coroa de Aegon, o Conquistador. A união com os Sete Reinos viria apenas séculos depois, não pela força das armas, mas por um acordo selado em laços de casamento e tratados políticos, honrando a resistência que o deserto havia forjado. Dorne, a terra árida e inóspita, apresentou-se como um desafio singular à imparável marcha de Aegon Targaryen. Ali, a força bruta dos dragões encontrou sua nêmesis não em exércitos agigantados ou muralhas impenetráveis, mas na resiliência indomável de um povo e na astúcia de sua líder. A princesa Meria Martell, conhecida como a Víbora Amarela, recusou-se a cair na armadilha de uma batalha em campo aberto, onde o fogo dos dragões haveria de dizimar suas forças como fez com tantas outras. Em vez disso, Dorne abraçou a guerra de guerrilha, uma tática de sombra e areia. Ante cada duna, cada rocha, cada poço seco, tornava-se um aliado contra o invasor, as legiões de Aegon. E mesmo o terror alado de Balerion e Vhagar encontraram-se, impotentes contra um inimigo que não se mostrava, que atacava de forma dispersa e se fundia com o deserto. Era Rhaenys Targaryen, a graciosa irmã-esposa. Quem mais se dedicava à árdua tarefa de subjugar Dorne, montada em Meraxes? Ela pairava sobre as fortalezas dornesas, ameaçando, intimidando, buscando uma rendição que nunca vinha. Suas de impor a vontade Targaryen eram recebidas com uma resistência fantasma, uma recusa em lutar segundo as regras impostas, transformando a conquista em uma torturante perseguição sem fim. A visão unificadora de Aegon, que havia dobrado reis e destruído dinastias com poucas palavras e muito fogo, encontrava em Dorne um muro inquebrável, erguido não de pedra, mas de orgulho e táticas engenhosas. Contudo, a persistência de Rhaenys e sua crença na supremacia dos dragões acabaram por ceifar a mais amarga das colheitas. Anos após as tentativas iniciais de invasão, em uma de suas muitas incursões sobre o território dornês, a tragédia se abateu. Em Elohut, a sede da casa Uller, Meraxes foi derrubado. Setas e escorpiões, talvez um deles, carregado com uma ponta fatal, perfuraram o olho do majestoso dragão, fazendo-o despencar do céu em um grito agonizante, levando consigo sua cavaleira, a rainha Rhaenys Targaryen. Sua morte foi um golpe devastador para Aegon e Visenya. O primeiro verdadeiro revés, uma mancha indelével no legado da conquista. A queda de Meraxes e a perda de Rhaenys não foram apenas a prova de que mesmo o poder dos dragões
dragões tinha limites. Diante da astúcia e da determinação, mas também a demonstração do alto custo da invasão de Dorne. Um reino que, ao final, permaneceu indomado pela força das armas e do fogo. Dorne só se uniria ao reino séculos depois, por meio de um pacto, não por subjugação. Dorne, o reino indomável, permaneceu como a única cicatriz na coroa forjada por Aegon. Sua paisagem de desertos escaldantes e montanhas escarpadas era tão implacável quanto seu povo, liderado pela astuta princesa Meria Martell, a Víbora Amarela. Enquanto dragões carbonizavam exércitos e fortalezas de pedra, ruíam sob o fogo dos Targaryen. Dorne ofereceu uma resistência singular, recusando-se a confrontar a fúria dracônica em campo aberto. Em vez disso, os dorneses empregaram uma implacável guerra de guerrilha, emboscadas no deserto e uma tática de negação que transformou seu próprio lar numa arma letal. Cada ataque Targaryen era recebido não com batalhas campais, mas com a fúria do sol, a escassez da água e a ponta envenenada de uma lança escondida. Aegon, o Conquistador, com toda a sua visão e poder dracônico, jamais conseguiu dobrar Dorne pela força. Nem mesmo a graça e coragem de Rhaenys Targaryen e seu majestoso dragão, Meraxes, foram suficientes para subjugar este reino árido. Tentativa de imposição da vontade Targaryen culminou em tragédia, com o abatimento de Meraxes e a morte de Rhaenys, um golpe devastador para a jovem dinastia. Este evento, séculos antes da união, selou o destino de Dorne como um reino inexpugnável para o fogo e o sangue Targaryen. A conquista militar, tão avassaladora em outras terras, esbarrou aqui na tenacidade de um povo que preferia a morte, a servidão. Assim, enquanto os outros reinos se ajoelhavam e seus lordes juravam lealdade ao trono de ferro, Dorne manteve sua independência, um espinho na lateral do Requiem, formado o Império Targaryen por quase 2 séculos. A Casa Martell reinou soberana sobre o deserto, desafiando a lógica de Westeros e a onipotência inicial dos dragões. Seu legado não foi o da submissão forçada, mas o de uma resiliência inquebrantável. A paz calm. Dorne não viria através da espada e do fogo, mas sim pela diplomacia paciente e pela aliança de sangue. Somente séculos após a morte de Aegon, o Conquistador, a questão dornesa encontraria uma resolução, não por uma nova campanha militar, nem por um renascimento dos dragões, mas por um laço matrimonial. O príncipe Maron Martell desposou a princesa Daenerys Targaryen, irmã do rei Daeron II, selando uma união que finalmente traria Dorne para o redil dos 7 reinos. Esta integração, alcançada através do amor e do acordo político, e não da devastação da guerra, foi um testemunho da singularidade dornesa. Eles não foram conquistados. Eles escolheram se unir, preservando grande parte de sua autonomia cultural e legal, um feito sem precedentes na história, forjada por Balerion e seus irmãos. O legado de Dorne é, portanto, a prova de que nem todo poder pode ser dobrado pela força bruta, e que a verdadeira união por vezes nasce da paciência e do respeito mútuo. A Forja dos 7 Reinos. Das cinzas das batalhas e dos reinos subjugados, ergueu-se o mais imponente e icônico símbolo da conquista Targaryen. O Trono de Ferro não era uma peça de mobiliário convencional, mas uma escultura grotesca e magnífica, forjada não por artesãos, mas pelas mãos de um conquistador e pelo sopro incandescente do maior dos dragões. Balerion, o Terror Negro, milhares de espadas, outrora empunhadas por reis e lordes que ousaram desafiar a vontade de Aegon, foram recolhidas, derretidas e moldadas em sua forma final. Cada lâmina retorcida, cada ponta irregular e cada aresta afiada são um testamento silencioso das inúmeras vidas e das dinastias que sucumbiram ao fogo e à fúria dos Targaryen. Aegon concebeu o Trono de Ferro como algo mais do que um simples assento de espada. Ele o quis desconfortável, cruel em sua forma, um lembrete constante e visceral para todo rei que o ocupasse de que o domínio sobre Westeros era um fardo pesado, conquistado com sangue e fogo, e que a soberania jamais deveria ser tratada com leviandade ou complacência. A dor física que ele impunha era uma metáfora para a incessante vigilância e a árdua responsabilidade exigidas para governar um continente tão vasto e volátil. Não era um lugar de repouso, mas de perpétua tensão, um trono que mantinha seus ocupantes literalmente na ponta da cadeira, erigido no coração da nova capital. Porto Real
real. O Trono de Ferro tornou-se o epicentro de todo o poder em Westeros. Sua presença monumental proclamava a nova ordem, a unificação de 6 reinos, sob uma única coroa. Representava a vitória definitiva de Aegon sobre a fragmentação e a discórdia que haviam assolado o continente por milênios. Cada entalhe, cada cicatriz em seu metal ecoava as estratégias brilhantes, as batalhas sangrentas e os sacrifícios incalculáveis que pavimentaram o caminho para a dinastia Targaryen. Mais do que um trono, era a materialização física de um sonho, um juramento forçado, a promessa de uma era de unidade e, para alguns, a imposição de uma tirania. Simbolizava a transformação de Westeros de um mosaico de soberanias para um império centralizado. Ele não apenas coroava reis, mas também os moldava, testava sua resiliência e os lembrava constantemente das origens violentas de seu poder. O Trono de Ferro permaneceu, por quase 300 anos, como o farol inabalável do domínio Targaryen, um símbolo eterno de uma conquista que redefiniu para sempre o destino dos 7 reinos. O eco das batalhas silenciou. As cinzas assentaram, e o fogo dos dragões, que por 1 ano e meio incinerou reinos e derrubou dinastias, cedeu lugar a uma nova ordem. Aegon, o Conquistador, não apenas venceu guerras, ele forjou uma nação, deixando um legado que redefiniria o próprio tempo e espaço de Westeros. Ainda hoje, seu espectro sombrio paira sobre a capital que ele ergueu, Porto Real, o Trono de Ferro, forjado com as 1000 espadas dos inimigos rendidos. Não era apenas um assento real, mas o próprio alicerce do poder Targaryen. Cada lâmina derretida, testemunha silenciosa de uma subjugação brutal, materializava a união, por vezes forçada, de um continente fragmentado. Esse símbolo imponente, concebido em fogo e sangue, seria o epicentro de quase 3 séculos de reinado, a dinastia Targaryen, que, apesar de suas próprias tempestades internas, trouxe uma nova ordem política e uma relativa estabilidade ao reino. Pela primeira vez na história registrada, a maior parte de Westeros estava sob uma única coroa. Aegon pavimentou o caminho para um governo centralizado para las Skill, embora aplicadas de forma desigual. Buscava uma uniformidade outrora inimaginável. Ele lançou as sementes de uma nação, onde antes havia apenas reinos isolados, disputando cada palmo de terra. No rastro dessa ascensão, casas outrora poderosas foram ceifadas, seus nomes apagados para sempre menos, como os orgulhosos Garners, consumidos pelo fogo no campo de fogo, e os Oares, cujo legado ardeu em arrenhal. Contudo, outras floresceram, elevadas pela mão do Conquistador, como os Baratheons e os Tulis, que ascenderam ao panteão das grandes casas, destinadas a moldar os séculos vindouros. A própria conquista foi o apogeu da Era dos Dragões em Westeros, a demonstração derradeira de seu poder incomparável como armas de guerra. Balerion, Vhagar, Meraxes. Seus nomes se tornaram sinônimos de destruição e domínio, gravados na memória coletiva. Mas a queda de Meraxes em Dorne, um presságio sombrio, já apontava para o declínio gradual desses seres majestosos, cuja chama viria a se extinguir, deixando para trás apenas lendas e ossos petrificados. Tão profunda foi a transformação, que a própria contagem do tempo em Westeros foi redefinida, agora ancorada neste marco fundamental. Datas são referidas como antes da conquista e depois da conquista, um testemunho silencioso de que a história de Westeros foi dividida em 2 eras, antes e depois de Aegon Targaryen. A conquista de Aegon não foi meramente uma série de batalhas, mas um projeto de engenharia social e política que remodelou um continente, forjando os 7 reinos e estabelecendo um legado que ecoaria por séculos. A bravura, brutalidade e astúcia de Aegon Targaryen deixaram uma marca indelével na história, criando a base para as futuras intrigas e lutas pelo poder. Pois, mesmo as maiores conquistas, por mais grandiosas que sejam, carregam em seu cerne a semente das lutas vindouras, lembrando-nos que o poder, uma vez forjado, demanda eterna vigilância, pois seu domínio nunca é verdadeiramente definitivo.